Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre bibliologia. É verdade que eu tenho um vídeo desse semelhante que eu fiz há um ano atrás, quando eu falava de bibliologia como doutrina bíblica. Hoje eu vou falar de bibliologia como o primeiro livro do ciclo 1 da ETAD. Então vamos lá. Bibliologia. Grave isso. Bíblio vem original o vocábulo, a palavra Bíblia ou Biblos. Essas duas definições. Bíblia deriva dessas nomenclaturas aqui, ok? Logia significa o quê? Um tratado, né? Pode ser tratado, pode ser estudo. Então, se eu tenho bibliologia, eu vou ter estudo da Bíblia. Vou ter a Bíblia estudada. Como? De uma maneira sistemática. Então veja bem, ó, estudo sistemático da Bíblia é a bibliologia. Você vai aprender sobre muitas coisas estruturais da Bíblia. Isso é importante para a sua fé cristã e para você que também deseja ser um obreiro, um aluno com uma nota máxima em bibliologia. O que a bibliologia ensina? Muitas coisas, destaquei aqui, ó. Ela ensina a compreensão dos textos bíblicos, do contexto bíblico, de versículos, até mesmo de forma isolada. Ela ensina um estudo sistemático, ou seja, através de matérias teológicas. Ou seja, a bibliologia ela é uma matéria teológica que também ensina outras matérias teológicas. A bibliologia, quando você aprende, você vai ter aqui, ó, a estrutura basilar da Bíblia. E o que é essa estrutura basilar? É como a Bíblia, né, foi sendo formada, criada, até chegar no formato de livro. Eu não sei se você sabe, a Bíblia nem sempre foi esse compêndio que nós temos. Essa biblioteca que nós carregamos, chamada de Bíblia. A Bíblia, no início, foi feita de maneira fracionada e de maneiras rústicas, como, por exemplo, lá na era patriarcal, na lei, nos profetas, nós tínhamos o papiro. O papiro deu origem à palavra papel. Veja bem, o papiro deu origem à palavra papel. Papiro feito de juncos, de algo bem artesanal, até se tornar uma folha, onde o escriba escrevia. Tinha alto custo, era um trabalho altamente complicado de realizar, artesanal. Também lá na época, antes da Bíblia ser a Bíblia, ela era a palavra de Deus fracionadas, depois quando juntou se tornou a Bíblia, nós temos os pergaminhos. Pergaminho, por quê? Porque foi na cidade de Pérgamo que originou esse trabalho, que deu ali o melhor tratamento das peles de animais que formavam os pergaminhos, formando rolos, tanto pergaminhos como os papiros. Guarde no seu coração, ó, a estrutura da Bíblia, basicamente, nós temos o Antigo Testamento. Nós temos, ó, a lei, que são os 5 primeiros livros, conhecido como Pentateuco. Nós temos uma dúzia de livros históricos. Nós temos livros poéticos, né, que são 5 livros poéticos. E nós temos livros proféticos, que são 12, né? São 6 profetas maiores e 12 profetas menores. E esse maior e menor, o que é? É porque o Ageu é menor do que o Zacarias? O Ageu é menor do que o Jeremias? Não. Quando fala profetas maiores, é porque a sua extensão profética, tanto de escrito como de tempo, de espaço de tempo, foi maior do que, por exemplo, o profeta Naum, né? O livro de Naum, que carrega ali o nome de Naum. Então, profeta maior e menor é só para estruturar os que escreveram mais e profetizaram por mais tempo, e os que escreveram menos e profetizaram por menos tempo. Isso é uma divisão sistemática que a bibliologia ensina. Agora, nesse primeiro vídeo, eu estou falando aqui uma introdução e falei basicamente da estrutura bíblica
né, do Antigo Testamento. Que aí, no total aqui, nós temos que 39 livros no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, ok? Então, lembrando, bibliologia, estudo sistemático da Bíblia, vai aprender estruturas, como compreender, como interpretar versículos, né? Porque nem sempre a Bíblia teve capítulo, versículo e divisão de livro. E ela também não está de uma forma cronológica, como nós carregamos ela na mão hoje. Agora eu vou falar a bibliologia do Novo Testamento. Toda vez que você vê NT, significa Novo Testamento, ok? 27 livros. Toda vez que você vê o A e o T, significa Antigo Testamento, 39 livros. O Novo Testamento foi escrito em que língua? Idioma grego e o grego koiné. Não o grego clássico, grego koiné. O grego clássico falado pela elite, né, daquele povo de Roma, da Grécia, do mundo antigo. Grego koiné falado uma língua genérica. E nós temos o que? A estrutura teológica do Novo Testamento, do NT, que são 4 livros biográficos, ou seja, biografias: nascimento, ministério, crescimento, paixão, crucificação, ressurreição, milagre, tudo que podemos conhecer de Jesus, mais acuradamente, livros biográficos, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, dos quais Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos. Palavrazinha assim estranha, né? Sinóptico. O que é sinóptico? Semelhante, parecido, idêntico. Por quê? Porque os 3 se utilizaram de fontes parecidas para escrever os seus escritos. Um livro histórico, só um, enquanto lá no Antigo Testamento tem 12, aqui tem um, que é o livro Atos dos Apóstolos, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Pois bem, 21 epístolas, que são mesmo epístolas, significa carta, epístolas gerais e epístolas paulinas, que também são gerais, ou epístolas universais. Um livro profético, lá no Antigo Testamento, são vários proféticos, entre os maiores e menores, por extensão de cada profeta. Profético aqui, ó, só Apocalipse, guarde isso. Jesus é o principal assunto da Bíblia, tanto no NT como no AT, ok? Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, maior em extensão de escritos, de quantidade de cartas. Em segundo lugar vem o João, o apóstolo João, com 5 escritos. Primeira, segunda, terceira epístola de João, Apocalipse e o evangelho que leva o seu nome, ok? Dicas importantes: toda vez que você vê o A.C, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. E para finalizar, mais uma vez reforçar, 1.600 anos de escrituras, um lapso temporal para chegar à Bíblia. A Bíblia, ok? Então, esse é o resumo, né? O terceiro vídeo para ser o resumo do assunto bibliologia, que nós vamos estudar agora na ETAD, a partir do dia 12 de agosto de 2024. Deus abençoe e a paz do Senhor.